Você sabia que a antiga igreja matriz pegou fogo e por isso mais de 200 chapecoenses participaram do homicídio coletivo de 4 pessoas no famoso episódio do linchamento em Chapecó? Na década de 50, esse era o maior prédio da cidade de Chapecó, chamado de Moinho Santo Antônio, que fica ao lado do famoso calçadão que em breve se transformará no Boulevard. Por isso, a justiça determinou que esse prédio se transformasse em uma cadeia provisória para os 70 réus que participaram do linchamento. Nesse período, a região era comandada pela colonizadora Bertazzo, da família Bertazzo, que morava nessa casa aqui. Eles mandavam por meio do juiz, do delegado, do prefeito e dos servidores públicos, ou seja, todo mundo era pau-mandado da elite local. Naquela época, o Velho Oeste era conhecido como Terra de Coronéis, reconhecida pelo extrativismo da madeira e a venda de terras para colonos, e pela devoção católica. Mas se engana quem pensa que era de boa morar por aqui, porque era conhecida como Faroeste Catarinense. Era comum encontrar gente armada e volta e meia dava tiro nas esquinas. Também era comum encontrar gente morta pelas estradas. Só que no ano de 1950 rolou uma reviravolta no poder local. O jovem vereador PTBista do Partido Vargas, José de Miranda, ganha as eleições da prefeitura, rompendo com o poder do PSD, que era comandado pela família Bertazzo. A disputa foi acirrada, com inúmeras denúncias de ambos os lados. Rolava churrascada e comício pelos interiores para comprar voto. E qualquer semelhança com o presente é mera coincidência, hein? Até o padre estava envolvido em política, defendendo o interesse dos Bertazzo, é claro. Ele ia na casa dos chapecoenses para tentar virar voto para o candidato dos Bertazzo, o Lindolfo Stengler. Apesar do PSD ser forte na região, eles não contavam com entusiasmo em torno da plataforma do PTB e da popularidade de Getúlio Vargas, que defendia a emancipação dos distritos e a defesa dos mais pobres. E foi nesse clima de tensão política que no dia 4 de outubro de 1950 a igreja matriz queimou. No dia seguinte das eleições, a população foi acordada com sons de sinos, tiros e a igreja em chamas. A população até correu com baldes de água para tentar salvar, mas não adiantou muito. Da igreja de madeira, feita de 3 andares, só sobrou a torre principal, ferro retorcido e cinzas. Logo após o incêndio, o primeiro comentário que correu à cidade era que a oposição estava ganhando e que a queima da igreja poderia ter motivação política. Irmãs falavam que poderiam ter sido as velas que frequentemente ficavam acesas no interior da igreja. Outros não acreditavam em incêndio casual. O fato é que nos dias a seguir do ocorrido, o padre pregava que quem queimou a igreja deveria ser queimado também. E vocês sabem, né? A voz do padre era considerada a lei pelos imigrantes devotos. Do dia 4 até o dia 6 de outubro, não havia nenhuma novidade nas investigações, quando um novo incêndio ocorre na serraria da família Baldiceira. O incêndio logo foi contido, mas após o susto, a família percebeu o sumiço de itens pessoais e valores em dinheiro. Digamos que Chapecó passava por um período onde incêndios estavam acontecendo com muita frequência. Após suspeitar de forasteiros, a polícia foi parar no hotel municipal, onde prendeu Romano Ruani e Ivo Paim, por serem suspeitos da tentativa de incêndio na madeireira dos Baldiceira. A polícia alegou que eles se aproveitaram da confusão para roubar itens da família. Mesmo tendo encontrado os itens no hotel, os acusados negavam o crime, e por isso o delegado Arthur Lajus resolveu chamar os seus capangas para resolver o problema. Jogaram os rapazes dentro do carro, levaram para o interior e torturaram eles por horas. Após a confissão, o caso parecia solucionado, já que Ivo e Ruani tinham antecedentes criminais por roubo. Porém, no segundo depoimento, tentando fugir de mais complicações, acusaram Orlando Lima de ser o mentor intelectual dos crimes. Orlando Lima tinha 24 anos e tinha vindo recentemente de Iraí, onde era filiado do PTB. Mesmo sem evidências concretas, o delegado resolveu prender Orlando, alegando que tinha encontrado o principal mentor dos roubos e dos incêndios. Orlando Lima e o delegado já haviam se desentendido no início daquele mesmo ano. Orlando alegava que o delegado havia tentado suborná-lo para resolver um caso, o que criou desavença entre os dois. Assim, num sentimento de vingança, o delegado manda prender Orlando,
que negou toda a versão dos fatos contada por Ivo e Ruane, mas mesmo assim foi mantido preso sob tortura e incomunicado. Seu irmão mais velho, Armando Lima, assim que soube da sua prisão, veio para Chapecó para tentar ajudar ele, mas acabou sendo preso também. Ficando preso os 2 ladrões e os 2 irmãos militantes do PTB que não tinham nada a ver com a situação. Percebendo a gravidade da situação, o telegrafista, que era amigo dos irmãos Lima, mandou uma mensagem para o seu irmão mais velho, que era presidente do PTB em Iraí, para que o mesmo pudesse ajudar os seus irmãos, descumprindo a ordem do delegado que havia proibido qualquer tipo de comunicação com a família dos presos. Assim que chegou em Chapecó, o presidente do PTB de Iraí solicitou exames de lesões corporais nos seus irmãos e a transferência para a cadeia de Joaçaba. Nesse momento, já corria pela cidade um abaixo-assinado propondo linchamento dos rapazes. Era óbvio que o juiz e o delegado sabiam que ia rolar uma tragédia. Porém, no dia 14 de outubro, Ivo e Ruane inocentam os irmãos Limas, alegando serem os únicos responsáveis pelos incêndios. O que não foi o suficiente para o delegado soltar ou transferir os irmãos, já que o mesmo se recusou a recolher oficialmente o depoimento. No dia 16 de outubro, o delegado recebe um radiograma do coronel Lara Ribas, solicitando a transferência dos presos para a cadeia de Joaçaba e que estava ciente das arbitrariedades que estavam acontecendo na cidade e do clima hostil que havia se instalado. E adivinha? Nada foi feito. Assim, no dia 17, começa uma agitação no interior, com uma logística de transporte com caminhões para levar as pessoas até a cidade. Rolou até um esquenta, onde os homens tomavam cachaça para ficarem mais valentes. Depois de completamente bêbado, um dos capangas do delegado, Emílio Loss, falou: "Quem tiver coragem, que me acompanhe." Então, mais de 200 bêbados, armados com paus e facões e pedras, saíram pelas ruas de Chapecó fazendo barulho. Assim invadem a delegacia, na paulada e no tiro. Os soldados que estavam lá simplesmente abandonaram o posto porque já tinham orientação do delegado de não resistir ao linchamento. Deram tiros, pauladas e socos e finalizaram o serviço arrastando os corpos para fora do presídio e botando fogo neles. A cidade naquele dia amanheceu em clima de terror e medo. O padre Roberto, que havia emprestado o barracão da igreja para os assassinos planejarem como iam fazer, no dia seguinte, tinha metido o pé. Bem, o fato é que nunca ficou comprovado quem queimou a igreja e que o acontecimento foi usado como oportunidade para matar inimigos políticos. O governador, vendo a gravidade do ocorrido, mandou tropas para fazer cumprir a lei e investigar o que estava acontecendo. Ninguém podia circular nas ruas de Chapecó em mais de 2 pessoas. Jantares e matinês estavam cancelados, criando um clima de terror imenso na região. A colonizadora passou mais de 3 anos sem vender nenhum lote. Muitas pessoas foram embora da cidade. Do total de envolvidos, apenas 48 pessoas foram julgadas e 7 pessoas condenadas. Dentre elas, o delegado, que foi absolvido em 1956, quando o PSD voltou ao poder local. Além disso, a cidade também viveu a misteriosa morte do professor Vicente Morelato, que escreveu cordéis sobre o acontecimento do linchamento. E jornais referentes ao crime desapareceram da biblioteca municipal. Esse episódio de extrema violência que aconteceu em Chapecó é um exemplo de como as elites locais e a burguesia se relacionam e decidem o que vai acontecer na cidade. Utilizam das instituições públicas como o judiciário, a polícia e os meios de comunicação para perseguir os seus inimigos políticos e preservar os seus interesses. E tamanha violência que existia naquela época não desapareceu. Não à toa que até hoje o assassinato do vereador Marcelino segue impune. Não à toa que a polícia bate com frequência nos trabalhadores sem maiores complicações. No ano passado, militantes do PCBR e da UP foram agredidos por sindicalistas vendidos da Aurora e a polícia faz corpo mole para investigar. Por isso é necessário expor essas contradições e tomar consciência dos mecanismos de poder e de dominação, que não estão presentes só nos grandes acontecimentos, mas também no nosso cotidiano.